Oi, gente, boa noite. Vamos começar hoje a nossa última aula da primeira jornada de antimicrobianos. Ela vai ser realizada pela doutora Joana Darques Alves. Ela é graduada em medicina aqui pela Faculdade de Taubaté. Ela fez residência médica em pediatria e infectologia pelo Hospital do Servidor Público, em São Paulo. E atualmente ela trabalha como médica visitante na enfermaria pediátrica do Hospital Materno Infantil da Unimed, em Guarulhos. E ela atua como infectologista na Santa Casa de São José dos Campos, além de ser a médica responsável pelos serviços de epidemiologia e controle de infecções hospitalares no Hospital Materno. Seja bem-vinda, doutora, para mais uma aula. A senhora já é conhecida das pessoas. Só mais uns recadinhos, gente. Lembrando, o form de presença vai estar disponível na descrição do vídeo. Ele fica aberto por 24 horas, desde o momento da postagem. E o form de dúvida, dessa vez não temos, já que estamos encerrando o curso. É a última aula. Qualquer dúvida pode mandar para a gente também pelo Instagram e tudo mais. A professora responde. Sobre os sorteios, como vocês já sabem, a gente está realizando no perfil da Liga no Instagram. Qualquer dúvida também podem mandar. E é isso. Seja bem-vinda, doutora, sem mais delongas. Obrigada. Lembrar aqui de compartilhar, tá? Por favor, a tela. Agradeço a todos novamente, pessoal, pela paciência e pela participação no curso. Espero que todos tenham gostado. Queria agradecer novamente a Júlia, né? Uma das contribuintes aí com o nosso curso, com a aula dela de introdução. Tá? Assim como o André, o Natanael e o Juan. Agradeço mais uma vez. E é isso, gente. Espero mesmo que todos tenham gostado. Gente, de maneira geral, as infecções respiratórias, né? A gente lembra, né, que atualmente, né, já tem alguns anos que se fala em via aérea única, né? Isso porque a mucosa respiratória, ela tem uma continuidade por toda a via aérea. Então, por mais que a gente divida didaticamente em termos de aprendizado em via aérea superior e via aérea inferior, o tecido epitelial que recobre, né, essas mucosas todas, ele é idêntico, tá? Então, as infecções respiratórias é muito comum elas acometerem mais de um segmento, tá? Não ficarem restritas a um deles só, ok? Assim como, né, a mucosa respiratória, os vírus têm grande afinidade por ela, tá? E são frequentes causas. Na verdade, né, o nosso assunto da aula de hoje é infecções respiratórias e tratamento antiviral, porque as pneumonias bacterianas vocês também já aprenderam, tá? Então, novamente, fiquei com a parte dos vírus. Então, gente, as infecções respiratórias abrangem desde o resfriado comum, né, que é uma nomenclatura que não é tão comum, né, ser usada, as pessoas sempre se referem mais como gripe, mas o resfriado comum seriam aqueles sintomas mais brandos, né, assim, pode acometer desde coriza, né, aquela secreção nasal, né, o nariz escorrendo, até o nariz também obstruído, né, a congestão nasal, sensação de dor na garganta, principalmente para engolir, tá? Frequentemente está presente, tosse também pode estar presente, mas até comum nessa situação uma tosse mais seca mesmo, que é por conta da congestão nasal. E pode até ter uma certa dor de cabeça também, um mal-estar, que costumam ser mais brandos, né, do que uma gripe mesmo, com sintomas sistêmicos, tá? A laringite, né, quando acomete o segmento da laringe, principalmente, é muito comum haver rouquidão, né? Vocês lembram lá que a laringe é onde contém as cordas vocais. E quando as cordas vocais estão acometidas também inflamadas, é comum haver uma tosse rouca e rouquidão na fala também, tá? É a famosa tosse de cachorro. Quando essa tosse de cachorro, né, essa tosse seca, é acompanhada de um som, principalmente no final, mais produtivo, como se fosse uma secreção presa, que eles falam, que eles chamavam antigamente de Krupp. Gente, o pessoal tinha verdadeiro pavor, né, do que eles chamavam de Krupp. Krupp é a laringotraqueobronquite, tá? Quando já começa também a acometer parte da traqueia, tá? E aí ela tem um padrão um pouco diferente e vai evoluindo também com um pouco de secreção, que é comum porque aumenta a produção do muco, né, na parte da traqueia também, e tem a questão da descamação epitelial, né, tendo em vista que a invasão viral ocorre na mucosa, né, no epitélio, que é a camada mais superficial das mucosas, acontece no epitélio respiratório com ulceração, necrose, né, morte das células, e ao mesmo tempo renovação. Só que esse acúmulo, né, do epitélio destruído, que sofreu ulceração e necrose, ele favorece a produção de muco também para expelir esses resíduos, tá?
Então, essa é a laringotraqueobronquite. Existem as bronquites agudas, que é quando até acomete os brônquios principais, tá? As bronquiolites é quando acometem os bronquíolos terminais. E a pneumonia viral, tá? As pneumonias virais, a gente vai até detalhar mais um pouquinho, mas é quando tem, de fato, acometimento de parênquima, tá? Esses quadros, esses vírus, né, que causam esses quadros, eles podem acometer, inclusive, os pneumócitos, tá? Que são as células lá do alvéolo, propriamente dito, e cursar com pneumonia, tá? Chamada pneumonia. E a gente falou, né, em congestão nasal, em coriza, falou em tosse, falou em rouquidão, dificuldade para deglutir, principalmente, né, aquela dor de garganta que a gente costuma chamar de odinofagia, né, que é a dor principalmente no ato da deglutição. Tudo isso associado, né, qualquer desses associado a sintomas sistêmicos, então assim, dor de cabeça, mal-estar, aquela fraqueza, a própria dor no corpo, às vezes a pessoa tá só assim, como se fosse desanimada, sabe, assim, sem energia para fazer alguma atividade qualquer, e mesmo quando é criança, tá o famoso prostrado, né, a criança tá caidinha, né, tá hipoativa, tá? Todos esses sintomas são sintomas sistêmicos. E quando a gente tem associados sintomas respiratórios a quadro sistêmico, a gente chama de gripe, né, popularmente. E isso, né, em medicina, lá no nosso diagnóstico sindrômico, a gente chama de síndrome gripal, tá? Então, vem daqui essa definição. A transmissão, né, desses quadros virais é principalmente por mãos contaminadas. Poxa, vocês nem estão a par disso, né, atualmente, que a higienização de mãos é tão reforçada e é ótimo, viu, gente? Porque evita a transmissão de múltiplas doenças, assim como nós, enquanto profissionais, né, de assistência em saúde, né, temos uma importância enorme na higienização de mãos para não contribuir com transmissão de infecções entre os nossos pacientes. As mãos contaminadas, o perigo delas é quando a gente inocula, né, às vezes toca a boca, não devia tocar nem boca, nem nariz, nem olho, muito menos antes de higienizar a mão, né, mas às vezes a gente fica, né, com aquelas mãozites, né, coça o olho, coça o nariz, alguma coisa na boca e tal, e isso pode inocular nas nossas mucosas respiratórias, tá? O olho, nesse caso, a conjuntiva, ela funciona também como uma porta de entrada para as infecções respiratórias, tá? E acaba que essas infecções, essa invasão pode ocorrer também pela conjuntiva, tá? Pela mucosa dos olhos, tá? Então, inoculou, é uma das transmissões, ou mesmo por gotículas ou aerossóis, conforme o tipo de patógeno, tá? E a própria tem a questão da sazonalidade, que favorece a transmissão de algumas doenças em detrimento de outras, tá? Algumas têm suas características diferenciadas. A gente também vai falar um pouquinho, tá? E aí a fisiopatologia, gente, dessas infecções virais é como eu acabei de falar, tá? Tem invasão da barreira mucociliar pelos vírus, tá? Nisso eles reconhecem, né, as células-alvo e penetram nelas para fazer a replicação viral, tá? Todos os vírus se comportam praticamente da mesma forma, tá, gente? Eles invadem ali a célula-alvo que ele reconhece, que ele consegue fazer como se ela obedecesse ele para replicar, né, e formar novos vírus, e ele faz isso, sintetiza as proteínas deles com os nossos ribossomos, usando também nosso RNA transportador, porque ele nem tem, né, os RNA vírus, aquele RNA que ele tem atua como se fosse um RNA mensageiro, né, para sintetizar as proteínas dele. E esse dano à mucosa causa tanto displasia das células quanto necrose mesmo, tá? E aí, consequentemente, necrosou, morreu, cursa com ulceração, tá? Esse processo de replicação viral, por ele destruir mucosa, ele prejudica os mecanismos de defesa locais. Então, isso favorece também infecções bacterianas secundárias, tá? Eu não falei lá no começo, gente, porque eu acabei esquecendo de colocar, mas tem também as rinossinusites, tá? Quando tem acometimento dos seios paranasais, tá? As rinossinusites, 90% também delas são virais, tá? Então, assim, até as famosas sinusites, tá? São infecções respiratórias virais, tá? Em boa parte das vezes, pelo menos, tá? E tem alguns dos processos lá que a gente mencionou também, tanto, principalmente a bronquite aguda, né? E a laringotraqueobronquite, ela também pode ter associado quadro bacteriano, tá? Essas duas são as principais que podem ter quadro bacteriano associado, além da rinocinusite. E aí, gente, além disso, né, algumas pessoas ficam tão sensibilizadas por essa destruição da mucosa, né, essa destruição epitelial,
que esse estímulo, né, assim, a resposta é capaz de alterar a musculatura, né, da via aérea e torná-la sensível, tá? A mudança de tempo e a qualquer tipo de estímulo também, principalmente a curto prazo, tá? No período imediato após a infecção viral, tá? Isso cursa de que forma? Persistência de tosse e frequentemente diminuição do fluxo aéreo. Então, a pessoa tem uma gripe e às vezes ela vira e fala: "Ai, minha gripe foi mal curada", que eu continuo tossindo e continuo tendo falta de ar. Mas isso, muito provavelmente, é porque ocorreu uma sensibilização que pode ser recuperada, tá? Ela é um fator de risco para desenvolver uma sensibilização perene, né, persistente, e aí a pessoa se tornar, adquirir, né, uma hipersensibilidade de via aérea com hiperreatividade brônquica, eventualmente, mas isso também pode durar um prazo curto e se encerrar, tá? Principalmente após a recuperação da mucosa, tá? Também ocorre um aumento da secreção dos brônquios por aquilo que eu falei, tá? É como um mecanismo de proteção também e para ajudar a remover os resíduos, né, do epitélio morto, tá? E nesse caso, pode haver aumento da sensibilidade das vias aéreas com maior reatividade, tá? Essa tosse pós-viral que persiste, ela já não é mais fase de transmissibilidade de nenhuma dessas doenças, tá? A transmissibilidade já se encerrou e ela é uma tosse que responde bem a broncodilatador. Então, às vezes a pessoa não tem antecedente de asma, mas ela pode até se beneficiar do uso desse tipo de medicação nessa situação, tá? Dessa tosse pós-viral que persiste por semanas, tá, gente? E nesse cenário atual do coronavírus tem sido uma queixa bastante frequente relatada, viu? Os pacientes persistem com tosse por longos períodos, tá? E aqui, ó, basicamente, né, alguns dos vírus que têm afinidade, né, para se replicar no sistema respiratório. Dentre eles, né, tem alguns, né, no caso principalmente o sarampo, o adenovírus também ele tem uma característica sistêmica bem importante. Eles podem, gente, na verdade, circular e acabar se alojando e meio que secundariamente a infecção ser pela via aérea, tá? Aqui também o citomegalovírus é outro exemplo clássico que ocorre dessa forma, tá? Assim como o Epstein-Barr. Mas são vírus que causam infecções respiratórias frequentemente, tá? Então, quando a gente menciona a questão da síndrome gripal, né, tirando o SARS-CoV-2, né, o atual coronavírus que está aí também, né, num momento bem importante epidemiologicamente, a principal causa das síndromes gripais e principalmente das síndromes respiratórias agudas graves, que são as síndromes gripais que cursam associadas com falta de ar, né, e às vezes até com insuficiência mesmo respiratória aguda, que a gente precisa submeter o paciente ao suporte ventilatório, senão ele vai esgotar a musculatura respiratória dele, ele tem risco de parar de respirar, tá, de ter parada respiratória. A principal das causas, quando identificada, é a influenza disparadamente, tá? Então, assim, influenza é uma doença muito importante no nosso meio e que tem que ser levada em consideração, tá? Então, a influenza, gente, que é a gripe, né, a gripe comum, o vírus originalmente chamado de gripe, inicialmente o influenza, é uma doença que é aguda também e autolimitada, tá? Tem muita gente que tem quadro leve, como uma gripe comum mesmo, e acaba se recuperando, tá? É comum, assim, ela começa início completamente súbito, a pessoa estava bem até ontem, hoje ela está péssima, tá? Então, assim, início abrupto de doença. Começa principalmente com febre, tá? O mais comum é iniciar com febre, sempre acima de 38, é muito descrito acima de 38,5, tá, gente? Influenza. E a febre persiste por cerca de 2 a 3 dias, tá? Eu tô destacando influenza aqui pra gente, por causa da importância epidemiológica, e também lá na frente a gente vai discutir isso. Os tratamentos antivirais que a gente tem eficientes, que a gente vai discutir, são principalmente contra o vírus influenza, tá, gente? Além do que, assim, resfriado comum, laringite, traqueite, as medidas de suporte, né, e os sintomáticos são eficientes o suficiente para a doença se encerrar, né, com a nossa própria resposta imunológica, tá? Para autolimitar o processo, tá? Então, assim, no nosso cenário, o principal mesmo, assim, claro que tem o metapneumovírus, o parainfluenza, tem outros vírus que também são importantes, mas que também não tem um tratamento específico quando a gente fala em termos de medicação antiviral, tá? Então, por isso que a gente também dá destaque para o influenza, pela importância epidemiológica dele e pelo foco da nossa jornada ser os antimicrobianos, nesse caso, os antivirais, ok? E aí, gente, esses sintomas de dor no corpo, dor de cabeça, fraqueza,
né? Assim, a vontade de não fazer nada, a pessoa fica com uma astenia bem importante, às vezes também cursa com hiporexia, a pessoa perde a fome, tá? Isso é muito intenso nos primeiros dias, principalmente nos primeiros 2 a 3 dias, tá? Sendo que, conforme a doença vai progredindo nos dias, os sintomas respiratórios vão se tornando mais evidentes, tá? E eles persistem, então congestão, coriza, odinofagia podem persistir por até 3 a 4 dias depois da cessação da febre, tá? Em crianças, gente, principalmente os lactentes, tá? Que são os abaixo de 2 anos, tem descrição até 4 anos, 4 anos e meio, tá? Eles fazem muitos os quadros de bronquiolite viral aguda, tá? Que, como eu mencionei, acomete o bronquio terminal. São casos bem exuberantes, essas crianças frequentemente precisam de suporte ventilatório, ainda que não invasivo, tá? Só o oxigênio suplementar, tá? E assim, são quadros que demoram mais para melhorar, tá? A imunidade das crianças, lembra que ela é, né, ainda menos desenvolvida do que a nossa, então acaba que é um processo que é um pouco mais arrastado do que nos adultos, tá? Esses quadros de bronquiolites virais agudas. Os fatores de risco para ter, principalmente, né, mais associados a quadros graves, né, causados pela influenza, são as pneumopatias crônicas, tá? Dentre elas temos vários exemplos, né? Desde o DPLC, né? As bronquiectasias, os pacientes que têm mucoviscidose, que é a fibrose cística, ou mesmo as outras fibroses pulmonares, tá? Doenças intersticiais, enfisema, né? E bronquite crônica, que são os DPLCs, tá? Todos esses, a própria asma, tá? São fatores de risco para gravidade, ok? A insuficiência cardíaca, principalmente quando ela tem padrão congestivo, tá? Também está associada a maior gravidade. Doença encefalovascular, tá? Isso principalmente quando cursa com sequelas, tá? E mais ainda quando as sequelas são, né, na região cérvico-facial por conta de deglutição e fala, né? Que eventualmente cursa com dificuldades e microaspirações, tá? Os pacientes nefropatas, tá? Eles acabam cursando com alterações imunológicas decorrentes da doença de base. A hepatopatia também, tá? É pelo mesmo tipo de mecanismo. As encefalopatias também são bem semelhantes à questão da doença encefalovascular com sequela, tá? Pacientes imunodeprimidos, sejam por doença de base mesmo, então qualquer tipo de imunodeficiência primária, né? Atualmente conhecidos como erros inatos de imunidade. Imunodeficiência adquirida, imunodeficiência por doença, né, associada a fenômeno de autoimunidade ou mesmo os tratamentos com imunossupressores, né, para controle delas. E também as neoplasias, principalmente as que requerem tratamento com quimioterapia e radioterapia, tá? A própria presença de neoplasia já é um fator de risco também, e idade avançada, tá? Então, pacientes a partir dos 60 anos já são fatores de risco para quadros graves por influenza. Gente, travou aqui o... As complicações associadas, né, às síndromes gripais, né, pela influenza, são desde as complicações pulmonares até as não pulmonares. Então, o paciente, gente, ele pode desenvolver um quadro de toxemia, tá? Decorrente, né, no caso da infecção, né? E isso pode ter um acometimento pulmonar. Então, ele pode fazer derrame pleural, pode fazer abscesso pulmonar, né? Nesse caso, principalmente quando tem infecção bacteriana secundária, né? Esses dois. O paciente pode cursar com insuficiência respiratória aguda, pode cursar com toxemia, a própria sepse ele pode cursar, tá? Pode vir a fazer insuficiência respiratória aguda, choque séptico, tá? Todas essas são complicações e são complicações tanto pulmonares quanto não pulmonares que tem. Dentre as não pulmonares, também há que se destacar alguns sítios que o influenza também tem afinidade, tá? Porque esses vírus são danados. Por mais que eles tenham uma célula-alvo principal, eles têm um certo tropismo e também afinidade por algumas outras, onde também pode ocorrer replicação viral, tá? Então, tem os fenômenos da miocardite, a pericardite, as miosites, tá? Tem alguns vírus que têm replicação viral intensa em músculo, tá? Encefalite, mielite, sistema nervoso central, eles também são chegadíssimos, tá? Assim como a síndrome de Guillain-Barré. Dentre esses, né? No caso, a miocardite e a pericardite, elas podem cursar tanto com um quadro imunológico, tá, gente? Então, pode ser um quadro mais tardio, decorrente de fenômeno imunológico da pessoa, quanto invasão viral mesmo, tá? E a síndrome de Guillain-Barré já é o contrário.
ela não é provocada pela invasão viral. A síndrome de Guillain-Barré é fenômeno exclusivamente imunológico, tá? Vai conforme a resposta imunológica do doente, tá? E, nesse caso, acaba que o influenza é um gatilho só, tá? Então, a pessoa tem síndrome de Guillain-Barré, mas ela poderia ter por outra doença, tá? Então, são as complicações associadas à influenza, tá? O tratamento, claro que a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouquinho, porque eu só quero mostrar a questão da pneumonia, tá? O tratamento, gente, hidratação é fundamental, tá? Assim como alimentação conforme tolerância. Se a pessoa não tem apetite ou se ela tem intolerância alimentar, não tem problema, tá? Mas hidratação fundamental para todo e qualquer tipo, né, de infecção. Medicações sintomáticas, tá? Nesse caso, principalmente para dor e febre, que eles têm efeito. Muito se fala em antitussígeno, nessas coisas, mas benefício mesmo em literatura não tem, tá? Até o contrário, alguns deles estão associados a desencadear broncoespasmo, tá? Assim, favorecer determinadas situações, espessamento do muco, tá? Que também não é interessante porque dificulta expelir, e a ideia do muco é juntar aquela maçaroca para conseguir ser expelida mais facilmente, tá? Então, assim, com relação, né, e dissolver esse muco. Nada dissolve melhor esse muco do que a própria água que o paciente ingere, né, que já é o primeiro pilar aqui do nosso tratamento, que é a hidratação. E se não for, né, se ele não conseguir se hidratar suficientemente por boca, a gente até muitas vezes precisa lançar mão de hidratação endovenosa também, tá? Assim como se ele ficar gaspeando, né, insuficiência respiratória aguda, também o consumo, a perda de água acaba sendo maior pela própria respiração, esse paciente também vai precisar de mais hidratação, tá? E muito provavelmente endovenosa, porque com dificuldade respiratória ele não consegue ingerir tão bem, tá? Repouso relativo, tá? Nesse caso, gente, as síndromes gripais, principalmente por essa questão de miocardite e pericardite, quando a gente tem uma infecção confirmada por influenza, é interessante que o paciente, assim, não pratique atividades físicas extenuantes nos próximos 30 dias, tá? Não que necessariamente ele vá fazer miocardite ou pericardite. O fato é que se ele desenvolver uma dessas duas, mesmo que ele permaneça, assim, digamos, assintomático nessas situações, a atividade física extenuante pode ser um fator que descompense ele por insuficiência respiratória aguda, tá? Ou mesmo como se fosse uma insuficiência cardíaca aguda, tá? Um edema agudo de pulmão, tá? E o tratamento antiviral. Na verdade, aqui, justamente, o tratamento antiviral só é indicado, tá, gente, nos casos de síndrome gripal, tá? No caso, síndrome gripal, quando tiver a pneumonia viral, o quadro clínico já fecha como síndrome gripal, tá? Então, tem indicação de antiviral. É isso que significa aqui, tá? Para resfriado, rinocinusite, laringite, traqueite, traqueobronquite, bronquite aguda, bronquite viral aguda, nada disso se beneficia do uso de antiviral, tá? Então, é o quadro clínico de síndrome gripal que a gente vai tratar. Então, tem que ter necessariamente os sintomas sistêmicos, tá? E com ou sem alteração radiológica, tá? Essa aqui é a mensagem aqui dessa interrogação. Acho que agora foi. Isso, gente. E aí a prevenção, gente, é aquilo que a gente está fazendo, né? Aprendemos a duras penas, né? Educação, principalmente em termos de etiqueta respiratória, tá? Isso é fundamental para todas as populações, tá, gente? Isso seriam boas práticas, digamos assim, né? Em termos de convivência social, tá? Então, assim, né? Espirrar, tossir, sempre preferencialmente com lenço descartável, tossiu, espirrou, descartar imediatamente, tá? No lixo, né? Por favor. Tá? Então, assim, descartar em lixeira imediatamente, né? Higienizar as mãos imediatamente depois. Mas, assim, tossir, espirrar, sempre cobrir, tá? A fossa cubital, né? Essa face anterior aqui do cotovelo também, às vezes, é um recurso, né? Pra gente não... na mão, até porque a mão a gente toca os objetos, toca as pessoas, cumprimenta as pessoas. Então, é muito mais fácil da gente infectar alguém. Então, na ausência do lenço, né, usar a face anterior do cotovelo, né, a fossa cubital, tá, para espirrar e para tossir, né? Então, assim, essa que é a chamada etiqueta respiratória, né, as boas práticas para a gente não sair disseminando coisas por aí, até porque a gente é colonizado, né? Então, assim, a gente pode não estar doente agora, mas pode transmitir alguma coisa que cause doença, né, em alguma outra pessoa, tá? Fundamentais. Higiene pessoal como um todo, né? Principalmente essa questão de higiene das mãos, tá? Né? Aqui está bastante evidente, né, a importância disso no cenário atual da pandemia do coronavírus, assim como a vacina, né, gente? Então, assim, a vacina do influenza especificamente, gente, lembrar para vocês que é uma vacina que as contraindicações dela são apenas relativas, mas assim, é de hipersensibilidade uma ou outra, tá? É mais pela resposta do hospedeiro que ela é contraindicada do que por ela mesma, tá? É uma vacina de vírus inativado,
tá? O vírus é morto da vacina do influenza e a vacina do influenza tem resultados muito positivos, tá? A vacina do influenza, ela reduz tanto a incidência geral da doença, tá? Então, adoecem menos pessoas desde que a vacina está, né, em vigor. As pessoas que adoecem e tomam a vacina, menos delas ficam graves, tá? Então, assim, os graves são muito mais quem não tomou vacina do que quem tomou. Vão menos para UTI, então muito mais do que foram para UTI, 1 ou 2 tomaram vacina, o resto todos não tomaram, tá? E o próprio óbito, tá? Então ela diminui tanto a chance da pessoa adoecer quanto dela ficar grave, né, ser internada, ir para UTI e morrer. Mas tem co-infecção por 2 vírus respiratórios simultaneamente, sim, tá? E isso também está associado à maior gravidade, tá? E tem outras etiologias também, fúngica, protozoonótica e eumítica, tá? Mas, né, nosso nicho aqui, que são as pneumonias virais, igual eu falei, tá, gente? Não difere, tá? O quadro clínico. Tosse, febre, o que é muito comum quando tem acometimento, né, a nível de pneumócito, principalmente, é a presença de taquipneia, né, que é a frequência respiratória acelerada, tá? Então, frequência respiratória aumentada, assim como dispneia, que é aquela sensação que o paciente nos fala que está com dificuldade de respirar, está sentindo dificuldade de respirar, e o próprio desconforto respiratório, que são sinais de esforço respiratório que a gente consegue visualizar na inspeção torácica do paciente, tá? Assim como hipoxemia, que na verdade é, né, a gente consegue mensurar objetivamente com aqueles aparelhinhos de oximetria, tá? Ou mesmo os capnógrafos, né, quando é um paciente que está em ventilação mecânica. E dor torácica e abdominal podem estar presentes também, isso principalmente nas pneumonias basais, tá, gente? Por conta da contiguidade da pleura com o diafragma, pode ter essa dor em região tóraco-abdominal, tá? É comum também, principalmente quando ela está localizada, né, as pneumonias lobais, haver murmúrio reduzido e eventualmente até abolido, tá? O roncos é pela presença da secreção e a descamação, os roncos, né, pela descamação epitelial, então, muito comum, tá? Porque eles acabam estreitando a via aérea e cursa com, né, com som de obstrução, e até os estertores crepitantes, tá? Aqui nesse caso, né, das síndromes gripais, né, e também quando a gente suspeita de acometimento pulmonar, né, os exames complementares que nos ajudam, né, a ter uma definição, principalmente em questão de distinguir etiologia viral e bacteriana, né, porque a síndrome gripal está lá, mas ele pode ter tido uma infecção bacteriana secundária, né? Então, o hemograma é um dos exames que ajuda a nortear a gente em termos de decisão terapêutica, né? Os marcadores, principalmente inflamatórios, né? A proteína C reativa é o mais usado aqui no Brasil, mas em termos de infecção pulmonar especificamente, não gripe, resfriado, nem via aérea superior, tá, gente? Laringite, mas pneumonia especificamente, existe a procalcitonina, que é um marcador que vem demonstrando ter uma certa acurácia, tá? Então, pode ser que na prática, aí, daqui a alguns anos, ele entre também, tá? Como meio que uma rotina para essa parte pulmonar. Raio-X de tórax, tá? Super importante. Eventualmente, o ultrassom de tórax, tá? O ultrassom de tórax é muito usado quando tem suspeita de derrame pleural, gente, mas lembrar que para as próprias consolidações, tá? O ultrassom de tórax é mais sensível e tem maior valor preditivo negativo, né? Maior chance de excluir, com certeza, a consolidação pulmonar do que o próprio raio-x, tá? Isso mesmo sendo feito por pessoa não experiente, eu adoro esse dado, eu acho ele maravilhoso. E, eventualmente, até a tomografia de tórax, que hoje em dia, né, gente, está sendo usado com bastante frequência, porque a gente sabe que a gravidade do coronavírus, né, é inevitável mencionar alguns detalhes, né, mas o coronavírus cursa frequentemente com uma dessaturação de oxigênio, né, uma hipoxemia, que o paciente demora a perceber, né, assim, então, quando ele está com falta de ar, frequentemente ele está pior do que a gente, né, do que ele consegue perceber, né, do que ele consegue automensurar. Né? Então, a tomografia de tórax acabou sendo um recurso muito importante agora nesse ínterim, né, que estamos vivendo. Com relação ao diagnóstico etiológico, gente, existem também alguns recursos disponíveis, entre eles sorologias, que na verdade as sorologias, como elas sempre demoram para ter os resultados, né, são reações químicas um pouquinho mais demoradas, dificilmente a gente vai esperar a sorologia para dar conta terapêutica, né? A mesma coisa que as culturas, né? E assim, o fato da cultura também estar negativa, boa parte das vezes ela exclui etiologia bacteriana, mas no caso das etiologias pulmonares, né, lembrar que tem os patógenos atípicos que são todos eles muito exigentes, né? São patógenos chamados de fastidiosos, porque não crescem em qualquer tipo de cultura, tá? Os que são cultiváveis, tá? Vão lembrar também disso. Existem também pesquisas de antígenos rápidos,
tá? Dos testes para o coronavírus, né, que é feito o teste rápido, né, que já é o kitzinho pronto, da secreção nasal, ele pesquisa um antígeno de superfície, tá, do vírus. Ele é um antígeno específico do coronavírus, mas eventualmente também o vírus já pode ter perdido esse antígeno, tá, gente? Não detectar nesse testinho rápido, tá? Só para mencionar. E tem os painéis virais, que na verdade não são só virais, tá? Os painéis respiratórios, né, eles contemplam vários patógenos, dentre eles múltiplos vírus, tá? Os coronavírus antigos, o atual coronavírus, o influenza, o parainfluenza, o metapneumovírus, o rinovírus, se não me engano, tá? Eles pesquisam múltiplos vírus e também algumas outras etiologias. Então, principalmente no cenário da pneumonia, que tem a secreção traqueal, existe chance de ser identificado antígeno de legionela, de micoplasma, de clamidófila, tá? Através desses painéis respiratórios. Também é um recurso pouco disponível e ele é bem dispendioso, tá? Principalmente em termos de custo, tá? Então, não é uma coisa super frequente, tão fácil de achar. Assim como o teste rápido direcionado para aquele antígeno. O teste rápido direcionado para aquele antígeno, ele é muito usado na faixa etária pediátrica, principalmente e tem também existe uma técnica rápida também do influenza, tá? Que é o mesmo princípio do VSR. Nesse caso do influenza, em algumas situações ele pode ajudar, principalmente na questão do tratamento ambulatorial, na opção pela prescrição do antiviral ou não. Embora o próprio quadro clínico, os fatores de risco do paciente já embasem, tá, gente? A prescrição de antiviral para influenza. Vamos falar sobre, tá? E aí, só, né, melhorar aqui descrevendo as complicações, são as mesmas, tá, gente? Porque, como eu falei, essas complicações são muito mais comuns na síndrome gripal quando tem acometimento pulmonar, tá? Embora elas possam ocorrer também, mesmo não havendo, tá? Então, insuficiência respiratória aguda, choque séptico, derrame pleural, abscesso e bronquiectasias, tá, gente? Aqui bronquiectasia também já é uma complicação mais tardia, tá? Agora, Gabriel sabe que eu me controlei, tá, gente? Prometo que eu pus pouca imagem, tá? Mas só para a gente lembrar, né, a questão das alterações radiológicas que, né, corroboram ainda mais para a gente pensar em acometimento pulmonar, tá? Então, sendo breve, né, aqui a gente vê um infiltrado, né, principalmente no hemitórax direito, aqui à esquerda, aqui na parte superior a gente também vê, né? Quase que perde o contorno aqui da bordinha cardíaca, né? Então, aqui a gente vê que tem acometimento pulmonar, assim como aqui, né, que acredito que seja bastante evidente, tá? Esse caso aqui não teve derrame pleural, tá, gente? É uma opacidade mesmo, que isso aqui é só tudo consolidação mesmo, tá? Aqui também, né, mais padrão infiltrativo mesmo, mas também um tanto exuberante. Assim como aqui como não bastasse, né, aqui também a gente tem uma opacidade, né, como não bastasse os infiltrados, tá? Já tem um padrão de opacidade. Ops, sem querer passei. Desculpa, gente. Tava nisso, tá? Padrãozinho de opacidade, mas aqui, tá? Aqui mesma coisa, tá? Infiltrado. Aqui também, ó, comparando, né, mais opaco. Esquerdo. Esse aqui padrão bem infiltrativo, mas bem distribuído, né? Bilateralmente. Aqui também, né? Aqui são aquelas que eles falam que são padrões algodonosos, né? Infiltrados, tá? Essas imagens todas são minhas, tá, gente? É acervo pessoal mesmo, tá? Aqui, ó, né? Opacidade, tá? Esses todos eu trouxe... não tem dúvida que tem acometimento pulmonar, tá, gente? Esses todos não tem nenhum derrame pleural, tá? Todos eu tenho confirmação. E aqui também um padrão mais infiltrativo. Esse aqui, embora o raio-x não é a melhor coisa para dar essa definição, esse aqui é o padrão do vidro fosco, tá? Que é, né, o que se fala muito na Covid-19, tá? O padrão mais frequente associado. E aí, gente, tendo em vista, né? Ó, acabaram as imagens, tá? Tendo em vista que o nosso foco hoje é o tratamento, tá? Nesse caso, os antivirais que a gente tem são direcionados mesmo para o vírus influenza, tá? Então, é nele que a gente vai focar hoje e nos mecanismos de ação dos antivirais para o influenza, tá? Então, esse é o influenza, gente. Ele é um RNA vírus, tá? Tem ali a sequência genética dele dentro do vírus. Ele tem esse formato, é uma esfera, tá, gente? Ó, é bom que tá desenhadinho em 3D. E ele tem duas proteínas de superfície que são bastante importantes, tá? Que são antígenos importantes, tá? Que é a hemaglutinina e a neuraminidase, tá? Aqui, ó, olha esse aqui que linda, gente. Esse aqui dá pra ver que tá bem em 3D mesmo, né? Então, ó,
a hemaglutinina, tá aqui representada, essa azulzinha. A neuraminidase é essa que é talvez vinho, né, gente? Tá? Esse aqui é um canal iônico, que é a proteína M2, tá? Da cápsula viral. E aqui é o material genético, tá? Na parte interna. O que mais que eu ia falar? Ah, uma coisa que eu ia falar, gente. Vocês já sabem, né? Existem vírus influenzas do A até o F, tá? Pelo menos conhecidos até hoje, tá? O influenza A, o B e o C infectam humanos, tá, gente? Tem alguns outros que infectam equinos, caninos, felinos, tem os suínos, as aves e por aí vai, tá? O vírus influenza, ele é zoonótico, tá? Mas tem alguns específicos que acometem humanos, que é o A, o B e o C, tá? E o que mais que eu ia falar a respeito disso? E o influenza A é aquele que recebe a denominação pelo tipo de hemaglutinina e o tipo de hemaglutinase que ele tem, de neuraminidase que ele tem, tá? Então, o que tem a hemaglutinina, que foi a primeira descoberta, é uma sequência, tá? Então, o H1N1 é a hemaglutinina 1 com a neuraminidase 1. O H5N1 é a hemaglutinina 5 com a neuraminidase 1. Tá? O H7N9, hemaglutinina 7 com neuraminidase 9. H3N2, tá? É isso que significa. Qual é a hemaglutinina? Tá? Que elas foram nomeadas numericamente, tá? Elas foram numeradas. Tá? Aqui, né, para recapitular o ciclo de vida dos vírus, né? Esse aqui eu achei super simples, o desenho tá super bem feito, tá? Então, o vírus, ele reconhece, tá? A célula hospedeira dele, a célula-alvo, ele se funde com a membrana celular, lá dentro ele acaba liberando o material genético dele, né, por o capsídeo acaba se quebrando, o capsídeo proteico dele, libera o fragmento genético dele, seja RNA vírus ou DNA vírus, ele usa as nossas organelas, né, da nossa célula para replicar o material genético dele e também para formar todas as proteínas que ele tenha, seja estruturais, seja enzimas que ele carrega no meio. As partículas virais novas se montam também dentro da célula e elas são, na saída, elas rompem a célula, tá? Então, por isso que a célula-alvo morre, né? A célula hospedeira do vírus, e ele se replica, tá? Conforme ele se replica e os vírus novos acabam, muitas vezes, rompendo, tá? A célula e vai também infectar. E aí, esses vírusinhos novos vão também procurar se alguém é na vida, né? E infectar novas células, que é essa que é a função deles. Tá? Aqui, especificamente, mais só mencionando os mecanismos do influenza. E, né, quando a gente vê esse ciclo, dá para a gente pensar mais ou menos na lógica que seria, né, os alvos para terapêutica específica antivírus, né, antivirais em geral, tá? Então, quando a gente pensa em, como é que se fala? Quando a gente pensa em tratamento antiviral, né, dá para a gente evitar que o vírus consiga se conectar na célula-alvo dele, né, consequentemente ele não consegue infectar. Pode atrapalhar também a penetração do vírus na célula, né, e consequente liberação do material genético dele por ruptura da cápsula proteica, tá? Pode bloquear a replicação viral, porque daí ele não forma vírus novos. Pode atrapalhar também na montagem e liberação dos vírus, tá? Principalmente quando atua nas proteínas virais. Então, basicamente, essa é a lógica dos tratamentos antivirais, tá? Então, ó, de antiviral, especificamente contra a influenza, existe as adamantanas, tá? Que são a amantadina e a rimantadina. Gente, essas drogas eu estou mencionando, tá? Simplesmente porque elas existem, mas assim, já foram retiradas do mercado e não tem mais essa indicação porque elas acabaram, né, favorecendo resistência e atualmente a gente não tem mais o influenza vírus suscetível a elas, tá? Então não adianta mais. Então lembra lá que a gente falou daquela proteína M2, que ela está representada aqui, ó, né? Ela é um canal iônico, vocês lembram disso, né? Então o canal, né, já diz o nome, permite entrada e saída de determinadas substâncias específicas para reconhecimento. Então, ó, o vírus reconheceu, tá? Fez endocitose e aí, em vez dele desfragmentar e liberar o material genético, ele fica interrompido aqui por conta da interação entre a amantadina e a proteína M2, tá? A rimantadina é uma droga mais moderna e, na verdade, ela era 4 vezes mais potente, com muito menos eventos adversos, inclusive, do que a amantadina, sendo que os principais eventos adversos associados à amantadina eram principalmente intolerância gastrointestinal, né, sintomas de trato digestivo,
sistema nervoso central e mesmo teratogenicidade, só que o vírus foi, né, sendo selecionado e o que induziu foi a alteração do gene que codifica essa proteína M2, então a proteína M2 não tem mais afinidade, não liga mais, né, as amantadanas, então por isso que elas caíram, tá? Do uso. Mas esse era o mecanismo de ação delas. Além disso, tem o zanamivir e o oseltamivir, que são os inibidores de neuraminidase, tá? A diferença entre eles, gente, é que o zanamivir é inalatório, tá? Ele vai direto pela via respiratória e o oseltamivir é sistêmico. No caso dele, gente, o mecanismo de ação é o seguinte: a membrana celular, né, do nosso epitélio respiratório, ela tem um receptor que contém ácido ciálico, tá? Então, o vírus, ele reconhece, a hemaglutinina do influenza se prende ao ácido ciálico e a neuraminidase atua aqui, tá? Ela desliga o ácido e assim o vírus penetra na célula, tá? Ele sai da célula também, desculpa, tá? É nesse momento que ele age. O ácido ciálico, né? Os inibidores de neuraminidase são análogos dele. Então, a hemaglutinina se liga ao ácido ciálico, né? Ao receptor, isso no intracelular, tá, gente? E a neuraminidase, ela acaba se ligando com o oseltamivir, em vez de ligar com o ácido ciálico para conseguir soltar o vírus. Então, o vírus permanece preso e ele não abandona a célula, tá? Então, não rompe a célula, né? Consequentemente, ela vai ser induzida à apoptose, né? Só que, consequentemente, também o vírus vai ser definitivamente inativado, tá? E não vai haver... E aí, ele replicou, mas nenhum dos vírus replicados sai de dentro da célula, tá? É mais ou menos isso a ideia. Aí aqui desenhadinho, tá? Aqui, ó, é como ele sairia, tá? Aí, ó, a hemaglutinina, tá? A neuraminidase solta ela do ácido ciálico, quando ela tá presinha aqui. E quando o inibidor age aqui, ó, ela acaba permanecendo fixa, tá? Não consegue se desprender. E a resistência, gente, a essas medicações, foi por alteração, já tem resistência descrita, tá? Foi por alteração da neuraminidase viral, que droga, né? Que tem menor afinidade pelo oseltamivir, tá, gente? Teve na pandemia de 2009, tá? Do influenza H1N1, teve alguns locais, né? Que houve 100% de resistência ao oseltamivir, tá? Do influenza H1N1. Então, é uma medicação legal, tá? Embora, assim, também a indicação dela é nos casos de síndrome gripal, para quem tiver fator de risco ou qualquer pessoa com síndrome respiratória aguda grave, tendo que o tratamento deve ser preferencialmente iniciado nas primeiras 48 horas do quadro, tá? Porém, principalmente nos casos graves, aparentemente ele tem alguma ação, tá? Os resultados deles, gente, são bastante controversos, tá? Mas, assim, supostamente o efeito do oseltamivir é reduzir na intensidade de sintomas e o tempo de doença em um dia, tá? Então, são esses, tá? E aí, o influenza já tem neuraminidase que tem menos atividade. E tem o baloxavir marboxil, tá, gente? Essa medicação ainda não é disponível no Brasil, tá? Não faço ideia quanto estará. Rezo para que um dia esteja. E o baloxavir marboxil foi aprovado pelo FDA em 2018, tá? E já na sazonalidade de 2019 já era recomendação, tá? Gente, o baloxavir marboxil, ele é dose única, tá? É dose única via oral. O oseltamivir, eu esqueci de falar, são 5 dias de tratamento, tá? É de 12 em 12 horas. São 10 doses, tá? O baloxavir marboxil, gente, ele tem menos descrição em literatura, menos especificação, assim, de exatamente o mecanismo. Mas ele inibe a replicação viral, tá? Relacionada à replicação genética mesmo, tá? Do genoma dele, pela inibição da endonuclease dependente de proteína K, tá? Então, esse o nome comercial dele é Xofluza, ele já está comercializado nos Estados Unidos, aprovado pelo FDA desde 2018 e recomendado a partir de 2019. E até o momento, pelo menos, ele não tem resistência descrita, tá? Não tem resistência viral descrita ao baloxavir marboxil. E, além disso, ele que eu ia falar é a mesma coisa do oseltamivir, tá, gente? É redução da intensidade dos sintomas e do tempo de doença em provavelmente também um dia, tá? Aqui é a mesma coisa também, tá, gente? Preferencialmente recomendado iniciar o tratamento nas primeiras 48 horas do quadro, tá? Para garantir melhor eficácia. Ok, gente? Então, aí aqui é a propaganda deles mesmo, tá, gente? Assim, por enquanto só tem a marca de referência mesmo, tá? Que foi quem fez a pesquisa e tal.
que o nome comercial é o Xofluza, tá? Ele é de uma das divisões da Roche, tá? A Roche desenvolveu a pesquisa do oseltamivir, tá? Que aí tem o nome famoso que é o Tamiflu, que é a medicação de referência, e esse aqui também, tá? O Baloxavir Mabuxil, que é o Xofluza, tá? E eu não tinha falado até agora, porque eu esqueci, e eu, na hora, pensei que ia ser esse nome maravilhoso que eu adoro. Hoje a palavra-chave do Formas vai ser Baloxavir Mabuxil, tá bom, gente? Para todo mundo aí que acompanhou a aula. Agradeço novamente a vocês todos pela paciência, agradeço a Liga pelo convite, tá? E nos vemos na próxima, gente. Professora, Oi. agradeço muito pela aula, por todas, na verdade, pelas 3 aulas que a senhora deu. A senhora, simplesmente, a senhora consegue reduzir assim, um tanto de matéria para algo super simples, super gostoso, enfim. Não, eu adoro gente, é jornada introdutória, eu não posso apelar muito aqui. Eu tenho que pegar leve. Leve. É que nem os meninos, eles são maravilhosos, mas assim, eu ainda não tive a oportunidade de sentar para assistir as aulas deles, mas assim, as aulas deles é nível congresso, gente. Não é? O Gabriel tá rindo. Não é nível congresso as aulas deles? Eles são monstros, gente. Pelo amor de Deus, os caras são muito fera. Bom, professor, eu só tenho a agradecer à senhora, aos meninos, à Júlia e a toda a minha gestão, o quanto eles trabalharam, o quanto eu enchi a paciência deles nesses 2 meses praticamente. Agradecer a todo mundo. E acho que é isso. Esperar pela próxima vez, pela próxima jornada. Bia, algum comentário? Não, é só agradecer mesmo. O Gabriel já falou tudo. Professora, a senhora é perfeita, maravilhosa. Adoro as aulas. Vocês arrasaram demais. A gente agradece a todos que assistiram o curso até aqui. Espero que tenham aproveitado. É isso, gente. Oi, gente. Meu nome é Judy. Eu sou atual gestão da Liga Acadêmica de Infectologia da Faculdade de Medicina de Taubaté. E hoje eu vim falar com vocês sobre uma instituição que esse curso escolheu ajudar por meio de doações, que é a instituição Casa e Vida, que ajuda pessoas com ISTs e dá todo o suporte necessário, com almoços, alimentos, medicamentos, fraldas, dá todo o suporte mesmo para essas pessoas. E a instituição existe há 16 anos na cidade já e já ajudou muita gente. E agora, nesse momento de crise, está precisando da nossa ajuda. Então, muitas pessoas já ajudaram pela inscrição mesmo no DOIT, mas quem quiser ajudar diretamente a instituição ainda consegue através do link que nós estamos disponibilizando no final de todos os vídeos, na descrição. Então é isso, quem puder ajudar, por favor, e muito obrigada.